Bom dia, meus seguidores, queridos. Palavra de hoje, Mateus capítulo 26, verso 41. Vamos falar sobre a vigilância. Mas o que isso tem a ver, irmão Belmiro, com o ensinamento da presença que o senhor está falando, está nos ensinando para o missionário? Os queridos que estão aprendendo a respeito de seu ministério de missão, a vigilância, ela é gerada quando você tem que tomar uma decisão, entende? Então vamos lá. A presença de Deus, ela... Eu já ensinei que ela aguça os sentimentos na vida do ser humano. Tanto os sentimentos bons, quanto sentimentos ruins. Presença de Deus. Porém, a decisão de quem morre e de quem vive é a sua. É a sua decisão. Vamos por outra rua, que essa rua aqui passa muito carro, vai dar de você escutar muito. Queria levar ali para uma avenida bem, mas eu tô vendo que não vai dar certo não muito. Vai dar muito certo. Então a decisão de quem vive e de quem morre, a decisão é sua. Lembra de Jesus? Jesus foi colocado na situação quando ele repreendeu o discípulo. Ele estava falando isso, vigiai e orai. E era porque ele estava no embate de uma decisão. Entendeu? Se ele deixava o espírito viver e deixava a carne morrer, ou se ele chamava a legião, como ele disse, né, Pedro, para defender a carne dele. Então ele estava nesse embate espiritual, lutando em sua própria decisão. Então, queridos, vigiar é exatamente isso. É o que Mateus capítulo 26, verso 41 diz: vigiai e orai. Porque quando você está com a presença de Deus, está ali. Aí Deus vai te dar, como que se diz, a palavra, né? Te dá a palavra. Você está lutando por isso, porque a palavra, ela é o veredito. Aí você tá lutando por isso. Aí você tem que decidir. Bora por aqui. Mas aqui tá bom, não tá muita coisa não. A avenida ali, ó. Então você vai ter que decidir entre se a sua vida passada morre para viver outro que a sua unção está propondo. Então, essa decisão é sua.
não é de Deus. Por isso que Jesus ordenou: vigiai e orai. Então, ele colocou a substância vigiar primeiro, né? Tá? Por quê? Porque se você tem o discernimento do desejo carnal, do desejo da carne e do desejo do espírito, aí fica fácil, né? Mas se às vezes você não dá importância para isso, aí fica indo pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios juízos, não tem o filtro do que é seu, do que é de Deus, do que é desejo seu, do que é de Deus, aí a decisão fica difícil. Porque, como Jesus falou, né? Na realidade, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, a gente decidir pela carne, aí se torna mais complicado. Porque a carne, ela deseja a nossa vida do passado, sempre vai ser assim. Sempre ela vai dizer: não, tu tava melhor. A carne é isso: não, tu tava melhor. Tu tinha tua casa, tu tinha tua família, tu tinha isso, tu tinha assado, tu vivia melhor, tu vivia como tu queria, entendeu? Ninguém ficava dando, entendeu? Ficava dando isso, assado, opinião, essas coisas. Aí fica botando na tua cabeça. Então a vigilância é exatamente essa, entendeu? Para você se inclinar para aquilo que Deus quer. É a hora de tu dizer: não, tem que ser do jeito que o Espírito fala. Porque a carne é terrível. Ela luta. Na realidade, esse texto, ele fala de uma luta pessoal. A vigilância é uma luta pessoal, entendeu? Ela não é uma luta, né, que você luta por alguém. É uma luta pessoal, entendeu? A vigilância. Jesus ordena para você vigiar contra si mesmo, entendeu? Ele fala lá, fala sobre a carne, que a carne é fraca. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês a respeito disso. Ora, o meu desejo é que minha unção falhe. É que a minha unção falhe. E que eu fique calado. Então eu quero invertir isso na minha vida. Essa é a minha prova, entendeu? Eu quero que ela falhe, minha unção, e eu fique calado. Que seja a decisão dela todo tempo. Então eu tenho que vigiar em quê? Eu tenho que vigiar no meu próprio desejo, nos meus pensamentos, nas minhas vontades e principalmente nas minhas alianças que eu tenho com Deus, que são a chave para entrar a derrota na minha vida, entendeu? E você, o problema eu não sei. Às vezes é econômico, é dinheiro, entendeu?
Você quer que sua economia, o seu sistema financeiro da sua casa funcione. Então a sua luta é entre você, né, ser fiel ou não ser fiel, entende? Porque a prosperidade depende muito de lealdade. Eu ensinei isso daí no outro vídeo, entendeu? Olha uma igreja que bonita. Então, queridos, a vigilância é uma luta pessoal. Ela vai te determinar se tu vai se salvar ou não. Temos também podemos dar exemplo das 10 virgens. Qual é o entendimento das 10 virgens? Uma vigiava e a outra não vigiava. Uma estava pronta e a outra estava só mal prontas. Entendeu? Porque umas estavam decididas, entendeu? E a outra estava indecisa. Ainda não estavam, já estavam já tinha um conhecimento da palavra, já tinha o conhecimento do noivo, já estavam com vestido, já estavam com tudo, mas porém não estavam decidida, entende? Então Jesus fala: o reino de Deus é como 10 virgens, uma prudente e outras imprudentes. O imprudente é aquele que dirige uma moto e por ele a sua via, né, tá obstruída pelo sinal vermelho e não ter carro do outro lado, não ter carro do outro, ele quer ultrapassar. Esse é o imprudente, entendeu? O imprudente é que apesar da circunstância, ainda não tomou a sua decisão de obedecer ou não o sinal, entendeu? Ele toma as próprias decisões em cima do juízo dele, entende? E as 10 virgens, 5 estavam assim, prudente, entendeu? Será que eu caso? Não, eu acho que eu vou casar com... Não vou casar com ele não, vou casar com o outro, porque o outro é mais rico, entendeu? Elas já estavam num ambiente de preparação para o noivo, mas ainda estavam querendo outro noivo, entende? Ou seja, ela tava com meiada, tava querendo, mas não tava querendo. E no cristianismo não pode existir isso aí, entendeu? E a presença de Deus vem para identificar isso aí, para mostrar isso aí, aonde tu tá indeciso, entendeu? Ela vem identificar onde tu tá indeciso, onde tu tá precisando matar,
A presença de Deus veio para isso. E às vezes tem muitas coisas que a gente ainda não deixou. Ainda tá viva na gente. Entendeu? A gente não quer largar. Aí a vigilância serve para isso. Para você tomar a sua decisão. E quem traz isso é a presença. É a presença de Deus. Ela que vai aguçar. Por isso que a palavra de Deus, ela penetra no profundo e no oculto, entendeu? No mais íntimo da alma do ser humano. Para arrancar tudo mesmo que está escondido. Entendeu? Graças a Deus, Deus tirou muitas situações de minha vida com esse ensinamento, com a vigilância. Tem situações aqui da carne e olha só, essa rua vai bater lá no a Fernando Guilhão. Bater lá na praia de Alter do Chão. Vamos mandar nela hoje. Então a vigilância é o ponto crucial para a tua decisão, entendeu? É o aguçamento da presença de Deus na sua vida, ela aguça. E ali você decide. Entendeu? Muitas das vezes a inclinação da gente pende para a vida futura, da vida passada. Aí a vida futura fica na dela. Porque ela não parece muito, ela não gosta de aparecer. Mas a vida passada, ela faz um estardalhaço grande. Por isso que às vezes a gente enxerga mais a vida passada. Poxa, eu vivia bem, entendeu? Vivia bem. Eu conversei com o meu primo, se desviou. Meu primo Douglas, ele se desviou, vivia cristão, se desviou. E quando foi aguçado isso na vida dele, entendeu? Aí ele viu que quando ele não era crente, ele tinha mais dinheiro, não passava muita necessidade, isso é assado. E ele resolveu deixar a Cristo por causa disso. Quando foi aguçado, ele não vigiou. Entendeu? Porque a vigilância é para você enxergar onde está, né, a negligência, onde que vai estar, para te não ser atingido. Entendeu? Para você não ser atingido. Aí, por exemplo, você decide, no meu caso, se você, no caso do meu primo, ele decidiu voltar para a vida passada. Beleza, Deus não vai forçar ele a ficar. Entendeu? Deus não força a ficar. Aí no meu caso, se eu decidir que a carne fala, eu volto para a vida passada. Entendeu? Eu volto para a vida passada e vou viver que nem desviado de novo. Então a vigilância é muito importante. Muito importante, porque a presença de Deus, ela aguça. Ela te dá o discernimento do que é certo, do que é errado. Esse colégio aqui eu estudei.
estudei só uns 6 meses, né? 6 meses que... É. Ali, ó. É o pau do Correia. Então, queridos, a presença de Deus, ela aguça, ela te dá discernimento, entendeu? Ela te dá a opção de definir. Ela que é, entendeu? A fruta, a unção, ela que é que simboliza a árvore da vida, a árvore da vida não, a árvore da ciência do bem e do mal, que a árvore da vida é Jesus Cristo. A árvore da ciência do bem e do mal, entendeu? É o que te dá individualismo. No Éden, não existia individualismo, era Deus, Adão, Eva, Deus de novo, então fazia-se a trindade ali. E era para ser assim, sem individualismo. Mas como o Adão pecou, e agora veio Jesus com a vida, né? E como Adão e Eva comeu, né? Quis fazer parte disso, entendeu? Quis fazer parte disso. Então veio Jesus, que é a vida, e aguçou isso e entregou isso para nós de forma pura, entendeu? De forma verdadeira. Porque o que Satanás entregou é só o conhecimento do mal, entendeu? Que ele tinha, ele não tinha, ele perdeu o conhecimento da vida. Então ele ficou sem conhecimento da vida. E tudo que ele sabia, ele perdeu. Foi tirado dele, arrancado dele. E ele passou a conhecer, isso é ensinamento para outra hora, né? Passou a conhecer só o mal. Satanás não conhece o bem. Não conhece a Bíblia. Isso é uma coisa, é conhecer a Bíblia, outra vez é conhecer Jesus. Entendeu? Ele não reconhece Jesus. Não reconhece. Entendeu? Tanto é que ele não reconhece que pode ver na tentação como ele chegou a Jesus. Se tu és filho de Deus. Ele não reconhecia Jesus como filho de Deus. Entendeu? Não reconhecia. Então, queridos, isso aqui é ensinamento para outra hora. Bora voltar na vigilância. Então a vigilância, ela te dá o discernimento, entendeu? Ela te dá o discernimento do bem e do mal, para te decidir na tua própria vida, entendeu? No teu corpo. Não é no corpo do ser humano, não é enxergando outro ser humano, não. É no teu corpo. A presença de Deus aguça. Aí você decide se quer continuar no cristianismo ou se você quer viver a vida que a tua unção te propôs. Entende? Então isso é vigiar, mano. Ai, meu amigo, mas isso pode ser aplicado ao diabo? Beleza, pode. Só que é outro ensinamento, entendeu? Não é a mesma coisa.
tem algumas estratégias de tática para você aprender a ser vigilante ao diabo. Não é assim. Vigilância ao diabo tem nada a ver com, entendeu? Não tem nada a ver com experiências espirituais. Ela é na carne, se sente na carne, entendeu? Mas isso pelo Espírito também tem uma regrazinha, mas o mais importante é na carne, entendeu? O Espírito, ele te antecipa, ele expulsa, mas na carne você sente ele na hora, entendeu? Você conhece a presença dele. Então, isso é ensinamento para outra hora. Vamos voltar aqui à vigilância para não sair do foco. Então ela te dá a presença de Deus. Quando você busca, você começa a sentir a presença de Deus, ela aguça a tua vida passada com a vida nova. Aí você tem que decidir se você quer continuar com tudo que tu tá vivendo ou quer voltar para a vida passada. Essa decisão não é de Deus, não é de fulano, de Beltrano, a decisão é tua. Vigia. A palavra vigia é para ti. Vigia quer dizer, não, olha, não toma a decisão errada. Quando eu servia o exército, tinha uma regrazinha que a gente tinha que usar quando se deparava numa situação onde tinha um invasor. E o tenente, ele batia toda noite, ele batia nessa tecla. Por quê? Porque nós íamos com o nosso quarto de hora, nós ia com uma arma poderosa, que era chamada fuzil. Era uma arma de grosso calibre, poderosa. Fuzil. E quando nós íamos pro quarto de hora, tinha um chamado, uma chamada orientação de pernoite. Aí ia o oficial lá e nos ia orientar. E ele tinha uma regrazinha que ele dava para nós. Ele dizia, olha, quando eu der com uma situação de invasor, você tem que julgar o invasor. Ver se a arma dele é proporcional à sua. Essa uma das regras. Isso tudo você tinha que fazer em fração de segundo. Se a arma dele fosse um fuzil, tu podia lutar contra ele com um fuzil. Se a arma dele fosse um 38, você não poderia lutar contra ele. Entende? Tinha que puxar a pistola. No caso, como não tinha pistola, nós tínhamos que fazer alguma coisa, dar um tiro na perna, alguma coisa que não levasse ele a óbito. Essa é a orientação dele. Porque a arma era desproporcional. Se ele viesse com um terçado, aí você largava o fuzil, deixava o fuzil de mão e lutava com ele com o terçado. A vigilância, se ele viesse com a mão, você tinha que largar tudo e lutar ele com a mão. Não podia dar terçadada, não podia dar tiro. Então, Jesus está ensinando exatamente isso daí. A decisão de tu na vigilância, a decisão na vigilância é essa. É você tomar a si mesmo como teu maior inimigo. Como teu maior inimigo. Que às vezes você quer usar a sua unção para derrubar Satanás, que é criatura igual a você.
para derrubar um perseguidor inimigo que tá aquele que fica amaldiçoar, aquele que fica comentando mal nos teus vídeos. Tô de brincadeira, alguém que te fez mal, a macumbeira que tá querendo te... Aí você quer usar o som pra torar esse camarada. Então é desproporcional. Então a vigilância é para te julgar, entendeu? A você mesmo como teu maior inimigo, entendeu? É ele que você tem que usar a tua unção para matar, entendeu? É que não tem, quem tem que morrer é tu, meu amigo. Sinto muito. Quem tem que morrer é tu, entende? Isso vai te dar evidência espiritual, né? Isso vai te dar evidência espiritual. Jesus vai poder aparecer, porque você tem você como seu maior inimigo, entendeu? Tem você como seu maior inimigo. Porque o que está em jogo aí? Está em jogo a potência de sua unção. É como o ensinamento do exército que o tenente dava toda noite de serviço. Então a gente tem que julgar a potência de sua unção. Às vezes a gente quer usar a potência da arma da unção contra o indivíduo que está fora e não quer usar contra o indivíduo que está dentro da gente, que é ele que tem que morrer, entendeu? Então, no caso de Jesus teve a opção de chamar os anjos e torar todo mundo ali e acabar com a bagunça, mas ele disse: não, é eu que tenho que morrer, entendeu? Eu que tenho que ir pro sal, entendeu? Essa é a decisão da minha unção, então eu tenho que ir pro sal. E foi fazer que deu outro na corda da unção e deu certo, né? Deu certo, graças a Deus, graças à decisão dele, Jesus. Porque se não fosse a decisão dele, nós estávamos ferrados também. Então, queridos, a vigilância no contexto histórico deu vitória a muita gente. Entendeu? Você vigiar deu vitória a Abraão, entendeu? A Jesus, a Moisés. Moisés, enquanto a unção foi aguçada, né, em sua vida, né, a mulher dele não queria que ele fosse resgatar o povo de Israel do Egito. Aí pegou a pressão de andar unção e disse: não, eu vou. E foi embora. Entendeu? Então, queridos, vem uma boa ruma aqui. Olha aí. Olha lindo. A cidade linda. Tô com um projeto de... Quando Deus me dá a palavra, tô com um projeto aí de consagração aí. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu acho que não dá de ver um monte aqui não, mas eu vou filmar e vou postar no canal. Um monte que tem
tem ali. O bicho é um monte todo. Não dá de ver não aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Continuando lá no texto, a vigilância, esse vigiai e orai, entendeu? Significa, o vigiar é a opção para você. Se você quer viver a vida passada, ou se você quer viver a vida futura. E o orai é a tua decisão. Esse orai aí é a tua decisão, entendeu? É tu dobrar teu joelho e dizer: Jesus, eu quero seguir-te. Eu quero sim, Senhor, a tua vontade. Eu não sei como Jesus orava, mas eu oro assim: eu quero é tu, Jesus. Eu fui liberto dos 5 dedos assim, entendeu? Eu entrava no banheiro: Jesus, eu não quero, Jesus, 5 contra 1. E Jesus me libertou, entendeu? Eu fazia, mas com raiva, entendeu? Não queria. E eu não sei como Jesus orava no Getsemane, mas eu acho que era terrível, porque pra sair sangue, mano. Pra sair sangue no suor, a pressão era terrível. Então, queridos, a decisão, o vigia é a decisão. É a situação onde tu vai ali, que nem no exército ali. Quando se der a parar na situação aí, você tinha que decidir ali. Ou como é, vai ser de teçado, vai ser de bala, vai ser de fuzil, como é que... Ou vou dar só de cascudo. Aí, os que me acompanham aí do exército sabem disso aí. Internet toda vez falar isso aí. Por quê? Porque às vezes a gente quer usar a arma contra o inimigo fraco. E na regra do cristianismo, o maior inimigo do crente, né? A arma mais poderosa do diabo, Satanás, falando assim, vamos botar como arma. A arma mais poderosa do capeta não está fora do ser humano, está dentro do ser humano, que é o pecado. O nome da arma dele é o pecado. Entendeu? É a arma mais poderosa do nosso. Entendeu? Então contra ele tu tem que usar o fuzil, a tua unção. Decidir pela tua unção. Unção, mata essa miséria. Mata minha vida passada, minha vida de cachaça. Mata minha vida de bebida, Senhor, de droga. Então decida, grita, ora, fala o que Jesus mandou. Dobra o joelho, decide: não quero, não quero. Usa a tua unção, entende? Amém? Então esse é um ensinamento dos mais importantes que tem em tudo o cristianismo. Por quê? Porque, como eu estou ensinando a você, a arma mais poderosa de Satanás não é a cilada, não é o laço, não é o macumbeiro, não é teu vizinho. Isso aí é fichinha que a gente vence, isso aí de batata. Ah? Agora, vencer o pecado em si mesmo Vou dar uma mijada aqui no banheiro, ó. Banheiro do mato. É porque minha bexiga é... Aí depois eu volto. Voltando. Então, queridos, o nosso maior inimigo
Não é nossa vizinhança, nosso que tá ruim. Olha, isso aqui é o garapé do... Garapé. É porque não corre, por isso que fica assim o garapé. Entendeu? A água não corre. É como Santarém tem um negócio de um barro vermelho. Aí ela não... Ela fica suja assim. Mas isso é bem limpinho. Querido, seguindo a vida de Jesus, olha como o raciocínio é real e verdadeiro. Aí vamos lá para a vida de Jesus. Satanás, bastou 4 palavras, ele venceu. Demônios. A Bíblia fala que ele chegava, os demônios já se submetiam. Mandava embora e pronto. Fácil, né? O motoqueiro querendo... Aí, demônio, mandava 2 palitos e ia embora. Doenças, bastava orar e ia embora. Leproso ficava curado. Às vezes o doente, né, como uma mulher do fluxo do sangue, só triscava numa beirinha do vestido. Jesus nem sabia. Isso é o inimigo fácil, né? É fácil ou não é fácil, mano? Precisou nem Jesus nem falar nem nada. Entendeu? Isso não é um inimigo fácil isso aí. Não tá dentro do ensinamento que o tenente me dava. Né? Para não usar um fuzil contra uma pessoa meliante de teçado. Então, queridos, qual foi o maior inimigo que ele enfrentou? Qual foi? Tá? Mateus capítulo 26, verso 41. Si próprio. Rapaz, foi tão terrível a luta que nem Satanás aí não suou sangue, rapaz. Os poros de Jesus já tava tão tenso porque eu tô caminhando aqui, ó. A minha camisa dá no... Eu acho que eu tô indo pelo caminho errado. É por ali, ó. Aqui tem um viaduto, ó. Viaduto. Aí eu tenho que atravessar aqui. E eu tô indo no caminho errado. Os poros de Jesus já não tinham mais nem o que sugar, mano. Entendeu? Não tinha mais nem o que botar de tanta pressão, entendeu? É que o meu corpo sente pressão, entendeu? Aí ele salta ali. Ele solta o líquido, por quê? Porque eu tô em constante luta carnal, né? Esforço carnal, né? Não é isso? O suor não identifica isso, que tu tá no esforço carnal? E ele, para hidratar o corpo, ele manda mais líquido, ele tira líquido de todo canto do corpo e joga para os poros. Jesus estava dando uma pressão carnal tão terrível, né? Numa luta carnal tão terrível, que ele já estava suando, era sangue. Entendeu? E eu acho que nem o maior corredor do mundo, nem aquele que
da maratona de 45 quilômetros nunca sofreu isso. Tá? Nunca ficou tão desidratado quanto Jesus ficou. Então, queridos, a luta, teu maior inimigo, o maior inimigo do crente, não vai achando que é o diabo não, que o diabo é, a gente luta com os mandamentos de Deus, é o que Deus manda e ele se afasta. Mas ele é o pior, mas não é o maior. Entendeu? Ele é o pior. Lembra de Davi? O inimigo dele era o pior. Mas o maior era o gigante. O gigante de 3 metros pra cima dele. É mole, né? O diabo era o pior, né? Mas o maior... Olha aí. Tô continuando aqui. Tô atravessando aqui. Jesus teve vários inimigos, decidiu e venceu. Mas na sua última luta, ainda que era contra si próprio, né? Ele teve um aperto, né? Ainda pediu uma terceira. Vou fazer que... ainda pediu uma terceira. Um terceiro, fazer que nem outro. Uma terceira opção. Pediu ao pai, pai, se é possível. Se for possível, me ajuda. E nós não somos diferentes, mano. Ninguém é diferente, não. A presença de Deus é para isso. E essa daqui não tem ajuda de pastor, não tem ajuda. Não tem ajuda de ninguém não, mano. Entendeu? E é luta pessoal. É luta pessoal. Entre você e a sua unção. E você e sua unção. É onde você vai decidir se a sua unção tá certa ou tá errada. Entendeu? Pra subir numa ladeirinha aqui, tô cansado. Então, queridos, vigia, né? Vigia. Tem até um louvor que ele dá um ensinamento, mas é com o diabo. Vigiar com o diabo é outro ensinamento. Não confunda. Eu vou dar isso aqui, mas não é agora não. Tem uma estratégia para vigiar do diabo, para ele não... a tentação. Mas é outra estratégia, não tem nada a ver com isso aqui. O que eu tô falando é vigilância em si próprio. Não é com o indivíduo. Não é com outra pessoa. Tem uma regra para você vigiar contra os homens. Para você vigiar
Outra é o diabo. Tem uma regra, só que não é pra agora não. Eu quero que você foque a vigilância em você mesmo, entende? Porque essa regra aqui não serve pro diabo não. Não serve não. O diabo que serve é a palavra. É a palavra que te dá o discernimento entre se é o diabo ou se é anjo. Se é o diabo ou se é o Espírito Santo. A palavra que te dá isso aí. Porque é muito ruim, amados, quando a gente prende do modo errado, entende? Uma lei, cada lei bíblica, cada regra bíblica, ela serve para uma área de tua vida. Entendeu? Por isso Isaías falou, né? É um pouquinho ali e outro pouquinho lá. Não sei onde está escrito não, que esse negócio aí de decorar não é comigo não. Entendeu? Mas tá escrito, não vem com essa não de dizer que não tá escrito, tá escrito. Então, queridos, é um pouquinho ali, um pouquinho lá, ensinamento. Esse ensinamento aqui, ele só vale, essa lei aqui só vale pra ti e pra tua unção. É a luta entre tua carne e tua unção. Aqui tá todo mundo isento. Entendeu? Aqui Jesus limpou a área, o campo. Tá só tu e as testemunhas. Entendeu? Aqui é que nem Davi e Golias. Não tem outro, é vocês dois e vocês dois. A ladeirazinha crua aqui. Então, queridos, a gente tá caminhando lá pro quartel-general, né? Quartel-general do que o Senhor, a nossa unção, né? Abriu a porta e a gente tá indo pra lá. Eu tô comendo uma bolacha aqui desde faz hora. Aqui tem muitas igrejas católicas aqui, ó. Graças a Deus. Muita igreja católica. É um povo bastante devoto. Então vamos continuar aqui. Mateus capítulo 26, verso 41 fala a respeito da luta de Jesus. E Jesus deixa esses ensinamentos para os discípulos. Vigiai e orai. Vigiai e decidi. Vou traduzir para você. Vigiai e decidir. Julgar e decidir. Olhar e decidir. Enxergar o problema e decidir. Enxergar o start. Na psicologia eles usam muito isso aí. Quando eles estão tratando de viciado. Tratando de... Esse é onde é o teu start. Start? Start. Que start, rapaz. É liga, desliga, tá no Brasil, rapaz. Que é Brasil. Não é americano, não. Não é inglês, não.
Então, onde é o teu liga, desliga, é exatamente esse aí, né? É exatamente esse aí. Presença te dá a opção do botão liga, desliga. E aí qual é que tu vai ligar? Liga o espírito, tu liga a alma, liga o espírito, tu liga a carne. E muitos, por falta de conhecimento, quando chega essa hora, decide ligar a carne, decide ligar a vida passada, né? Decide ligar o que vivia anteriormente. Queridos, eu vou dizer, eu vivia uma vida, não era de luxo, mas vivia uma vida, eu tinha uma vida, entendeu? E quando Deus me deu a opção do liga, desliga, graças a Deus eu optei pelo sangue de Jesus Cristo, pela minha unção, que foi no dia que eu lutei contra o adultério em minha carne, em minha carne, em minha. Não tô falando de adultério de outro indivíduo, não, de minha esposa, de fulano, não. Tô falando de mim. E foi muita, não foi pouca, não. Desejo mesmo, entendeu? Ideias podres que vinham na cabeça, entendeu? Ideias podres que vinham na mente, entendeu? Porque a minha luta maior foi contra a prostituição na minha vida, entendeu? E não tinha só a palavra adultério, não, mano. Tinha outra. Tinha palavras torpes, tinha. Ixi, era muitas palavras que precisavam ser tiradas de minha vida. Entendeu? O que eu tô falando agora é só o adultério, entende? Para dar o exemplo, como Deus tirou da minha vida. Queridos, primeiro veio o diabo, que é o normal, né? O diabo botou, aceitei Jesus dentro da igreja, mano. Dentro da igreja eu tava fazendo um serviço na casa de um amigo. Serviço. Olha o start aí, né? A minha decisão. Aí eu tava fazendo serviço na casa do amigo. Aí o amigo tinha 2 filhas. Uma era casada e outra era solteira. As meninas tudo novas, 16 anos. Só que já tinham se deitado com o homem e tudo. Mas ali não impedia do diabo. O diabo não respeita a lei de estatuto da criança, não. O diabo, ele quer saber de usar. Então as meninas já eram formadas sem o corpo e tudo. E eu tava trabalhando lá e ela se encantou comigo, sem eu saber. Aí eu tava na igreja uma vez, quando o dela chegou. Ela veio e sentou perto de mim. Aí eu passei o culto e tal, e disse: oi, tudo bem? Tá. Aí passou o culto, ela não falou nada. Passou o culto, nós escutamos, ela foi embora. A minha era uma dirigente. Era uma dirigente. Entendeu? Não existe dirigenta. Existe dirigente. O que muda é o artigo. Quando é mulher, você coloca o A. Quando é homem, coloca o O. O dirigente, a dirigente. Então vamos lá.
A dirigente olhou pra mim, sabia que eu tinha esposa, eu tinha uma aliança com Deus, com a minha esposa. Então, isso aqui é start, eu tô falando pra você ficar ligado. Que começou por fora, depois ficou interno, ficou dentro de mim. Então vamos lá. Jesus começou por fora e terminou em si mesmo, no Getsemane. Agora vamos lá. Aí, no outro culto, já me liguei. Mas aí eu não esperava ela. Demora, ela boiou de novo no outro culto. Sentou do meu lado. E minha dirigente, muito sábia, já olhou pra... Ela sentava de trás do culto. E nesse dia ela já pulou pra outra cadeira, já ficou me olhando. E eu já percebi, né? Digo, opa. Aí o que eu fiz? Fui no banheiro e orei. Deus, eu preciso de uma estratégia para não ofender ela e se livrar da tentação. Aí Deus disse, ora pela tua família. Aí foi quando era um culto de terça-feira, eu dobrei meu joelho, nós dobramos o joelho, ela, a dirigente mandou, dobramos o joelho e eu comecei a orar por minha esposa, minha família. E pronto, nunca mais ela não falou nada, só fez isso. Tentação mesmo. Porque a tentação é a tua decisão. A prova é tua, não tinha nada a ver com ela foi só uma figura. A prova é tua, a decisão era tua. Se eu desse alguma palavra ali, o diabo tinha me destruído. Entendeu? Me dilacerado, acabado com o meu ministério. Quer dizer, o diabo não, a moça. O diabo é com palavra. Já estou distorcendo aqui o ensinamento. O diabo. Claro que ela estava conduzida pelo que estava dentro dela, que era o pecado. Então, essa prova eu passei. Comecei a orar para minha esposa, minha família, ela não veio mais. Quando foi em mim, o diabo soprou a ideia. O diabo, oh meu Deus do céu, mas rapaz, não é diabo, esquece. Em mim a unção aguçou uma ideia terrível, né? Aguçou uma ideia terrível de eu ter várias mulheres. A minha unção aguçou. E estamos chegando já. É só dobrar ali. E então eu tinha uma ideia terrível dentro de mim e a minha unção aguçou pra mim decidir se eu ainda queria continuar ou não. Aí, de ter um monte de mulher. Eu gostava de mulher, eu adorava. Um dos maiores erros foi fazer isso aí. Não é que eu não goste agora, pelo amor de Deus, não confunda. Agora eu só gosto de uma, que é minha esposa, que é o certo. Lá ele. Lá ele. 1000 vezes. Entendeu? Eu gosto só da minha mulher agora. Então, queridos, 7 mulheres eu desejava, entendeu? Aí a minha unção aguçou isso. A decisão dela, qual era? A minha aliança. Essa é a vontade de Deus. E a minha, ter 7 mulheres. Aí sabe como que foi a prova? Rapaz, não foi
A minha esposa bebia. E uma vez nós fomos coabitar bebo. Ela bebo. Eu não, ela. E ela jogou essa chave. É? Desejoso. E eu me liguei na hora. Eu não quero isso não. Mas como a prova é minha, ela nem sabe disso aqui. Vai saber agora. Como a prova era minha, entendeu? Eu nem falei pra ela, eu brincava com ela e tudo e tal. Pra não ofender, porque o seu inimigo não é o próximo. O seu inimigo é si mesmo. Entendeu? Então você não tem que usar de ofensa, de ódio com o seu inimigo. Você tem que usar contra si mesmo. Que a prova é sua. Então eu brincava com ela e tudo, mas com ela e tal, mas quando dobrava meu joelho, dizia pra Deus, não quero. Quero minha esposa. E em várias situações que eu tive, que Deus, né, que Deus me colocou para decidir se queria minha esposa ou não. Colocando mulheres, colocando desejo em mim, né? Que eu tive que decidir. Isso é a unção. É a unção que dá. É a presença de Deus. Entende? Aqui estamos chegando no parque. Chegando no parque. Então, a decisão, a luta é sua, entendeu? Não envolva ninguém. Não envolva A, não envolva B. A decisão é sua. Jesus ensinou isso, vigiai e orai. Entendeu? Quando vir, vai e tome sua decisão. É tu e Deus, não tem nada a ver com o próximo. Esquece o próximo, porque o próximo atrapalha. Não, Deus, ela é minha esposa, que nada, é tu, Deus quer te limpar. Entendeu? Deus quer te purificar. Deus quer te santificar. Entendeu? Por isso é importante você entender isso aí. Não é o teu adversário maior, grande, é o grande, não é o pior. O pior é o capiroto. Esse aí, só quem derrota é o Espírito Santo. Mas o teu maior é você mesmo. E aí, olha ali minhas ovelhas. E aí, rapaz, o que tá fazendo aí? As ovelhas, já tem as ovelhas ali, ó. Mas tudo bebo. Foi ver? Eu vim comendo isso daqui desde lá. Olha, cara desse. Sem vergonha. É enorme. Quem é esse aí? Dá um abraço no canal aqui. Pera aí. Tudo morador de rua. Defende mago. Ex-morador de rua. Morador de rua. Já é. Então um abraço aí, esse é o ensinamento de hoje. Vigia. Em nome de Jesus.